Pronto. Boa noite, então, novamente, né? Bem-vindos à quarta edição do Pergunte ao Pastor. Que bom estarmos aqui, que bom que se você está aqui hoje é porque você ama a palavra de Deus, tem se interessado cada dia mais, né, em se aprofundar, em estudar, e isso é muito bom. Hoje a gente vai falar sobre alguns livros, né? Êxodo, deixa eu ver se eu lembro de cor. Deuteronômio, Marcos e Lucas, é isso, né? É isso. E antes da gente começar aqui, para quem está assistindo no gravado, a gente estava conversando e chegamos à conclusão que é unânime que de todas as leituras feitas nesse último mês, a mais difícil para todo mundo foi Deuteronômio. E também percebemos que, ironicamente, por incrível que pareça, é o livro que menos recebemos perguntas. Então a gente chegou à conclusão que foi tão difícil a leitura que a gente não sabe nem perguntar. E aí a gente vai, então, hoje, depois da oração, começar com uma breve explanação, né, do livro de Deuteronômio e uma pergunta que chegou sobre o livro, para que fique um pouco mais claro para nós. Mas antes da gente começar, a gente vai orar e eu queria perguntar para vocês se alguém se voluntaria a fazer essa primeira oração, ou se eu posso escolher alguém. Tá gravando, não. Alguém quer orar para a gente, para começar? Eu oro, então. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Senhor, mais uma oportunidade que temos de estarmos em comunhão aqui, Pai, para aprendermos um pouco mais de Ti, da Tua palavra, sanar algumas dúvidas. Pedimos que o Senhor coloque em nós um espírito, o espírito de guardar essas palavras. O Espírito Santo venha gravar em nossos corações tudo aquilo que foi ensinado e foi explicado aqui. Que o Senhor esteja presidindo essa reunião, tomando a vida dos pastores, Ednei e pastora Rose, nas tuas mãos, a Giovana, que está na direção. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando, capacitando, Senhor, e dando direcionamento aos teus filhos, Senhor. Porquanto é muito desafiador, com a correria do dia a dia, encontrarmos tempo para nos enchermos da tua palavra, para termos esclarecimento. Pedimos ao Senhor que continue fortalecendo esse grupo. Oramos pelos que estão desanimados, aqueles que pararam por algum momento, ou até mesmo aqueles que estão em atraso na leitura, que o Senhor possa prover na vida deles tempo oportuno, que eles possam achar alegria, prazer em meditar na tua palavra, que nós possamos aproveitar essa oportunidade para lermos toda a Bíblia. E agradecemos ao Senhor porque temos esse apoio, temos um apoio pastoral que está ali esmerando o seu tempo, separando um tempo para estar aqui conosco, respondendo as nossas perguntas. Pedimos que o Senhor o perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Pai amado, que o Senhor abençoe esse momento, ao que nós choramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. 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 Bom, vamos lá então para as nossas perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Eu vou começar fazendo uma pergunta sobre Deuteronômio, então, pode ser, pastores? Pode. Que nós recebemos, e aí vocês ficam à vontade para falar mais sobre o livro aí, tá bom? A pergunta é sobre Deuteronômio 12:23, que fala que de modo algum comerás o sangue, pois sangue é vida. E aí a pessoa pergunta, como devemos tratar, então, os alimentos, né, que têm sangue? Posso falar, pastora? Pode. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs do Rota 66. Que bênção podermos falar sobre a questão de Deuteronômio e aprendermos a fazer a exegese desse texto, né? Para responder essa pergunta, é importante a gente pensar no contexto da medicina na época em que o texto foi escrito. Naquele tempo não tínhamos o conhecimento médico científico que temos hoje. Quando se cortava o pescoço, a jugular de um animal, esse animal começava a perder o sangue
e morria. Então, a dedução lógica era que a vida estava no sangue, tanto que a hora que perdia o sangue, perdia a vida. Então, naquele tempo, se associava a vida ao sangue, o sangue à vida. É por isso que Jesus derramou o sangue dele. Por que Jesus não derramou outro líquido do corpo? Ele podia ter derramado o líquido, o ácido que fica no estômago, qualquer outro líquido, suor. Por que ele derramou o sangue? Porque o sangue queria dizer vida. Então, quando Jesus deu a vida, ele representou isso dando o seu próprio sangue. Então, no Antigo Testamento, se o sangue, a vida estava no sangue, comer carne com sangue era comer a vida de outro animal. Então, por causa disso, não se deveria comer carne crua. A palavra cru quer dizer com sangue. Então, não se devia comer carne com sangue, porque estava se entendendo que estava comendo, eu recebendo a vida do animal. Até o dilúvio, o ser humano era vegetariano. Nós não comíamos carne até o dilúvio. Com o dilúvio, o homem ficou 1 ano dentro da arca. Nós já aprendemos em edições anteriores do Rota 66, do Pergunte ao Pastor, que quando Noé desce da arca, a Bíblia fala que Deus autorizou o homem a comer carne. Ele falou, assim como dei a erva verde, agora eu também estou dando os animais. Porque até então não havia animal selvagem, porque o animal não fazia parte da cadeia alimentar do ser humano. Então, quando o animal passa a fazer parte da cadeia alimentar do ser humano, a Bíblia fala que ia haver medo dos animais quanto ao homem. E aí Deus fala, vocês vão comer, está lá em Gênesis, isso que a gente estudou, vocês vão comer carne de animal, mas não com sangue, não com vida. Ou seja, não era para a gente sair por aí mastigando a picanha do boi com o boi vivo. Era para a gente matar o boi, assar o boi e comer a carne sem sangue, ou seja, a carne cozida, a carne assada. Então, quando em Deuteronômio vem escrito que você não devia, é o verso 23 de Deuteronômio 12, né? Somente empenha-te em não comer o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Agora, é por causa disso que a Igreja Testemunha de Jeová não admite transfusão de sangue, porque baseado nisso eles entendem que se a vida está no sangue, se eu pegar o sangue de outra pessoa, estou pegando a vida de outra pessoa. Então, no Novo Testamento, no primeiro concílio, lá em Atos capítulo 15, esse tema foi debatido e houve uma decisão conciliatória, que quem não era judeu, convertido a Cristo, não precisava se submeter às leis judaicas. Agora, salvo com algumas exceções, que era tipo assim, tentar chegar no meio de campo. Então, hoje, nós cristãos, protestantes, evangélicos, no nosso caso, metodistas, a gente não vê dessa forma. Eu sou doador de sangue, eu dou sangue. As pessoas que recebem o meu sangue, são pelo menos 4 vidas que são abençoadas com o meu sangue, elas não se tornam Ednei e nem passam a ver o mundo como Ednei vê, porque o meu sangue é um órgão biológico, não espiritual ou psicológico, né? Então, hoje nós não temos isso. Agora, é importante, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico. Eu, particularmente, acho temerário comer carne de porco, porque eu sempre brinco, se o porco é porco, né? A gente não sabe se ele é porco porque ele é porco ou ele chama porco, a gente não sabe, né? Mas, agora, se você vai comer uma carne de porco bem preparada, você sabe a origem, sabe que não tem, que foi feito uma boa processo de preparação, não tem nada de errado. O mal não é o que entra, a não ser do ponto de vista biológico, mas assim, aquilo que sai, conforme disse Jesus. Então, é por isso que no Antigo Testamento dizia-se para não se comer carne com sangue, porque se entendia que a vida estava no sangue, comer sangue era receber a vida do animal. E vale destacar, desculpa, pastora, mas só pegando esse gancho, que aquela carne, aquela coisa vermelhinha que sai da picanha, da carne, não é sangue, né, gente? Né, marido?
Meu marido tá aqui assim, não é sangue. Quando a gente come uma carne mal passada, a gente não tá comendo carne com sangue. A gente acha, o pessoal fala, né? Nossa, quero uma carne sangrando. Mas aquele vermelhinho é o suco da carne, não é sangue. E assim, eu vejo muito cuidado de Deus também, pastor, em relação a isso, porque a gente sabe que para a saúde humana é um pouco arriscado algumas coisas que se come sangrando, né? Realmente com sangue. Existe risco de contaminação, bactérias perigosas como a salmonela, parasitas. Problemas intestinais, intoxicação alimentar, tipo uma carne de uma caça, ela é perigosa se ela não for bem preparada, bem assada, porque podem ter ali muitas bactérias. Então eu vejo um cuidado de Deus, porque não tinha como Deus explicar toda a biologia, a ciência, o povo não ia entender. Então a melhor forma é não coma dessa forma. Não coma isso, porque além de toda essa questão muito bem explicada pelo pastor espiritual, eu enxergo esse cuidado também de Deus com o povo da forma física, preservando a saúde também, que mais tarde a gente vai descobrindo com o avanço da ciência, graças a Deus, tanto que a ciência, ela é uma progressão, né, que até então acho que foi uma mulher que descobriu, uma enfermeira, que quando lavava as mãos, esterilizava as mãos para cirurgias, as pessoas morriam menos. Porque até então ia operar lá a galera com a mão toda suja e contaminava e não sei o quê. Então, houve essa progressão ao longo do tempo. E da mesma forma, é também no tempo bíblico. Aí é isso a minha contribuição. E, pastora, me permita, em cima disso que você falou, que aguçou a minha memória, pense na cena, Deuteronômio, né, Êxodo, o povo saindo do Egito, rumo à Terra Prometida, vivendo no deserto, a 50 graus, sem freezer, sem congelador. Aí eles tinham os animais, por exemplo, o porco. Aí, o que acontecia? O porco morria. Eles não iam deixar o porco morto para os inimigos que estavam atrás se aproveitar do bem deles. Eles colocavam o porco morto na sacola e depois de 2 ou 3 ou 4 dias eles comiam aquele porco. É óbvio, como a pastora disse, que esse povo ia morrer. Então, Deus proíbe que se coma carne de porco. Por quê? Para preservar a vida biológica. É uma questão de saúde pública, né? De sanidade. Amém. Temos uma outra pergunta sobre Deuteronômio, que a referência é Deuteronômio 2:34. Então, se vocês quiserem abrir aí, pastores, para entender o contexto da pergunta, Deuteronômio 2:34, e a pessoa perguntou aqui, por que eles matavam as crianças? Pastora quer responder? Eu respondo. Eu estou abrindo aqui, pode responder, pastor. Queridos, é importante essa pergunta. O grande erro da gente é ler a Bíblia ou qualquer outro livro sem fazer a contextualização, sem fazer a exegese. Se você ler uma carta que o seu bisavô deixou para você, você vai achar muito maluco o que ele escreveu na década de 40, no contexto de uma guerra, no contexto onde os japoneses eram inimigos, os italianos eram inimigos. Eu não sei se você sabe, mas o time do Palmeiras, antes da guerra, chamava Palestra Itália. E por causa da guerra, que o nazifascismo, Mussolini se juntou com Hitler para combater, isso deu problema, então mudaram o nome do Palmeiras. Então, quando a gente entende isso na época, a gente consegue decifrar o porquê que mudou o nome do time. Então, quando eu olho para textos na Bíblia, escritos numa época onde a violência era a preservação da vida, numa época em que os reinos eram mantidos à base de ataque e contra-ataque, numa época em que o rei ele era medido pelo número de mulheres que ele tinha, a masculinidade, a virilidade dele, se ele era forte ou não. Quando a gente lê isso, para a época, a gente entende. Então, quando eu estudo tudo isso, eu não posso chegar hoje e a falar que porque na Bíblia está escrito que mataram criança, que hoje eu posso sair por aí matando criança. Porque na Bíblia Salomão tinha 700 mulheres, que eu posso ter 2. Por quê? Porque eu preciso ler, como nós sempre ensinamos, como metodista lê a Bíblia,
fazendo a exegese. Então, naquele tempo, Giovana, eram inimigos que moravam na terra que havia sido prometida para Abraão e que, por causa da fome, da seca, o Jacó com os seus filhos foram para o Egito e depois de mais de 400 anos eles voltam e agora a terra está dominada por inimigos. Então, a questão era exterminar a oposição e tomar posse da terra. Mas lembrando que é uma época onde, nós vamos falar mais sobre isso hoje, que era uma época onde a lei era a que vigia, né? A palavra lei na Bíblia, no Novo Testamento, ela aparece como a palavra aio. E a palavra aio, traduzido para o grego e depois para o português, é pedagogos. Então, a lei era uma tutora de gente infantil. Então, eu tenho a minha netinha, que não sei se vocês conhecem, de 7 meses e meio. A Manuela, ela hoje tem um monte de coisa. Por exemplo, tem um cercadinho aqui na minha casa para ela ficar. Quando a gente coloca a Manuela dentro do cercadinho, não é porque... Ontem eu estava falando com a minha mãe e mostrando a Manuela no vídeo, a minha irmã falou, por que não deixa ela à vontade em casa? Porque eu tenho um cachorro aqui em casa. E eu não quero que a Manuela tenha contato com o cachorro. Eu não sei se o cachorro vai brigar com ela. Ele está morrendo de ciúmes dela, né? Porque ele perdeu o trono dele. Então, o cercadinho da Manuela é para protegê-la. O cercadinho dela não é para limitá-la, mas é para protegê-la. Então, no Antigo Testamento, a gente tinha esse cercadinho chamado lei. Então, a lei veio para proteger o povo. Agora, era uma lei, e isso não estou falando só de judeu, o povo, quando você assiste um filme dessa época, né, a época dos vikings, a época lá, no 600, 700, os muçulmanos dominando o mundo, os outros impérios, era tudo assim. E graças a Deus que a gente vive um tempo hoje de pacificação, né? Mas que, em alguns momentos, a coisa não funciona e, eu sou contra a guerra. Eu sempre falo isso, eu também sou contra a guerra, mas se eu precisar defender a minha família de um invasor que está entrando na minha casa, eu vou defendê-la. Então, em última análise, a guerra é isso, é a defesa das famílias, né? do povo. Então, quando a Bíblia fala que o povo era exterminado, é nesse contexto, né? Situações em que o povo precisava ser claramente declarado, o rei não podia demonstrar fraqueza, o rei não podia demonstrar fragilidade, e o jeito de fazer isso era exterminar tudo e fazer o espólio, né? Ficar com tudo aquilo que aquele povo derrotado tinha. Não sei se eu respondi. E fazendo um adendo, pastor, é uma coisa que nós precisamos, se vocês quiserem anotar essa palavra, nós não podemos fazer anacronismo, que é olhar a Bíblia, escritos antigos com a nossa visão de hoje. Isso se chama anacronismo. Nós nunca vamos ser fiéis e nunca vamos conseguir alcançar o objetivo se assim nós o fizermos. Então, quando todas as leituras que formos fazer, lembre sempre disso, cuidado com o anacronismo. O que nós fazemos, como o pastor falou e falamos em outras aulas, é a exegese. Extrair todo o contexto, entender um contexto, para assim fazermos a hermenêutica, que é trazer para os dias de hoje a aplicação para as nossas vidas. E olhando também para essa questão cultural, Deus estava preparando e estabelecendo um povo santo. E fazia parte dessa santidade exterminar tudo aquilo que violava a santidade de Deus. E algumas dessas culturas eram culturas tão depravadas espiritualmente, em contextos tão complicados, né? Como, por exemplo, a adoração a Moloque, de sacrifícios de criança, adoração a deuses que era por meio da sexualidade, era uma corrupção moral e religiosa, espiritual muito grande. Então, nesse contexto também, assim, de não deixe nem as crianças, e tem alguns textos que vocês podem ler que falavam assim, não deixe nem os animais. Tanto que quando um ou outro lá queria pegar uns animais bonitinhos, pegar uns espólios, dava ruim para eles, a não ser quando Deus permitia que isso acontecesse. Que era o quê? Trazer a santidade. Deus estava estabelecendo um novo padrão, um novo povo, com uma nova mentalidade, com uma espiritualidade transformada. Então,
tudo que fosse relacionado àquela nova cultura poderia ameaçar a santidade de Deus no meio do povo. Tanto que nós vemos exemplos durante toda a Bíblia do povo se contaminando com outros povos. E aí é que dava ruim, porque começavam a, assim, ao invés de levar o Deus Yahvé, né, o único Deus, eles acabavam trazendo para si outros contextos e fazendo ali sincretismos religiosos. Benção. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que a gente crê no Antigo Testamento, mas a palavra final nossa é o eu, porém, vos digo de Jesus. Então, Jesus, ele falou, eu, porém, vos digo. No Antigo Testamento está falando isso, mas eu quero fazer uma releitura, eu quero dar a interpretação correta. O eu, porém, vos digo, né? Eu gostei dessa palavra que a pastora trouxe, anacronismo. No grego, anacronismo é contra o cronos. Cronos é tempo, né? Então, quando eu leio um texto e não considero quando ele foi escrito, porque ele foi escrito, eu estou tendo uma visão anacrônica, eu não estou considerando o tempo, né? E se eu não considerar o tempo, eu vou fazer besteira. Amém. Então, antes de irmos para as perguntas dos outros livros, eu queria saber se os pastores têm mais algum comentário aí sobre Deuteronômio. Eu vou falar do ponto de vista, se a pastora me permite, de como ele foi escrito, e a pastora faz alguma aplicação, tá bom? Perfeito. O livro Deuteronômio, Deutero quer dizer o que vem depois. Deutero veio depois. Nômio é lei. Então, Deuteronômio é a lei que veio depois. O que quer dizer isso? Quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, lá no livro de Êxodo, aquele povo, que há uma discussão aí interessante, se eram 600 mil homens, se era 1 milhão de pessoas, aquele povo recebeu a lei. E aí, aquele povo caminhou com Moisés aprendendo aquela lei que saiu lá do Monte Sinai. Só que vocês se lembram, eu não vou aprofundar nisso agora, que o povo que saiu do Egito, todos eles, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto. Então, o povo que recebeu a lei no Monte Sinai, fresquinha, da boca de Moisés, vindo das mãos de Deus, da boca de Deus, esse povo morreu. Aí, antes de Moisés morrer e passar o bastão para Josué, Moisés ele repete a lei para aquela nova geração que estava entrando na Terra Prometida. Então, Moisés traz o Deuteronômio, ou seja, a lei novamente, para uma nova geração que não tinha ouvido detalhadamente de Moisés, e sim dos pais transmitindo. Então, por isso que a gente vê muitas repetições de Deuteronômio e de Êxodo, porque Êxodo foi a lei a primeira vez, Deuteronômio é a lei dada 40 anos depois para uma nova geração que estava entrando no deserto, né? Entrando na Terra Prometida. Então, o livro de Deuteronômio é um resumo de tudo que Deus tinha dado, ou melhor, não sei se a palavra é resumo, porque resumo dá a ideia de uma coisa diminuída, né? Mas é uma explicação para um novo público. É como se a gente fizesse essa aula aqui hoje e amanhã quem assiste a aula, quem vai estar assistindo essa aula gravada, é a aula de novo. Então, é como se a nossa aula gravada fosse o Deuteronômio. É a aula de novo para quem não assistiu o original ao vivo. E, pastor, uma coisa que eu acho legal como é uma repetição da lei, a nossa aula aqui, o senhor que só pegou exemplo, vou pegar seu gancho, vamos supor, vai durar 2 horas, dependendo de como foram as perguntas. Se a Nancy fosse resumir a aula para alguém, resumir as perguntas, o que aconteceu, contar como que foi a aula, talvez duraria menos, porque aqui tem toda uma história, a gente espera o pessoal chegar, entre uma pergunta e outra tem uma transição, e isso leva um pouco de tempo. Tem alguns estudiosos que falam que, por mais que o livro tenha 30 e poucos capítulos, né, pode ter demorado assim, algumas semanas esses discursos de Moisés, os ensinamentos de Moisés, né, ele trazendo para o povo, porque aquilo que ele viveu com o povo durante a caminhada,
o contexto, a voz de Deus foi durando um tempo porque tinha toda aquela trajetória. Então, ele estava repetindo. Então, às vezes, essa repetição pode ter durado um tempo mais breve do que aquilo que a gente imagina, talvez, quando lê o texto. Amém. 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 Bom, dito isto tudo, temos perguntas também interessantes sobre Êxodo. Então, vamos voltar um pouquinho, né? A gente começou por Deuteronômio, vamos voltar um pouquinho agora para Êxodo. E tem bastante coisa legal aí para a gente aprender. Eu também fiquei curiosa lendo as perguntas aqui. A primeira é sobre a história lá do bezerro de ouro. Então a pessoa coloca: gostaria que comentassem sobre Arão ter ajudado a construir o bezerro de ouro sem questionar. Qual era a intenção dele? Posso falar, pastor? A intenção de Arão era se safar de um povo que ele não queria assumir o compromisso de pregar a verdade, e ele foi um... Qual que é a palavra para isso? Omisso. A palavra é omisso, mas é aquele cara que... Sabe aquele cara liso, né? Que não quer assumir compromisso, tal. Por quê? O povo começou a ficar irrequieto, não teve a paciência de esperar Moisés descer, o povo quis voltar. Aqui está o negócio. O povo estava impregnado de Egito dentro deles, né? 400 anos, o Egito estava enraizado. E eles, então, estavam começando o deserto para Deus tirar o Egito de dentro deles, mas eles estão impacientes. E aí o Arão, ele, tipo assim, né? Eu sou vítima, e é interessante que depois ele fala para Moisés, né? Ó, eu joguei o ouro que o povo deu das joias no fogo e saiu o bezerro. Isso como saiu o bezerro? Você que fez, você que juntou, que serviu o papel de ourives, né? Então, Arão, na verdade, ele foi omisso, ele não cumpriu o papel dele como sacerdote ali. E uma aplicação disso para a nossa vida: quantas vezes na nossa vida a gente é omisso com relação ao casamento, com relação aos filhos, com relação aos pais, e a gente sempre fala como Arão: os meus filhos não quiseram, quando eu vi eles já tinham feito, minha mulher, quando eu vi, já tinha feito. Esse é a desculpa araônica, né? Ao invés de eu me posicionar, falei assim: isso é a minha função e eu vou fazer o que deve ser feito. Ele saiu pela tangente, transgredindo e terceirizando, né? Que isso é o grande dilema do ser humano. A gente nunca assume as nossas responsabilidades, a gente joga a culpa no outro. Então, Arão foi omisso, por isso que ele deixou a coisa rolar. Meu adendo só é esse. Quando eu vou ler essa parte, eu sempre dou risada, porque eu acho tão engraçado, gente. Eu não sei se vocês acham, que eu fico, gente, como que pode? Cara mais lavada do que a de Arão. A cara nem treme, né? Nem treme, nem queima. É isso. Agora, é interessante quando Deus fala, né, que Arão também não entrou, né, e ficou pelo deserto, né? Então Deus ele tipo assim, não refutou a desculpa de Arão, mas eu sempre falo isso. Teve consequência. Deus conhece todas as nossas desculpas e argumentos. Então, o fato de Deus meio que se calar não é porque a gente convenceu ele com as nossas desculpas farrapadas. É porque acho que ele pensa assim: não adianta nem discutir, vai. É mais ou menos assim. E foi dito agora aí, né, que sobre Arão também não entrar e tal na Terra Prometida. E então, a próxima pergunta, fazendo um gancho, é justamente sobre o episódio que Moisés bateu na rocha, né? Então, a pessoa trouxe o seguinte, eu vou ler como está escrito. Moisés não entrou na Terra Prometida porque desobedeceu a Deus, certo? Mas, em Êxodo 17:6 fala: o Senhor diz: bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber, e assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. E aí a pessoa coloca Números 28, o Senhor diz: falareis à rocha diante do povo para que ela dê água. Então Moisés bateu na rocha. Então a pessoa coloca: por que em Êxodo diz que Moisés fez como foi ordenado? Enfim, a pergunta é sobre esse episódio aí do bater na rocha, do falar com a rocha. Isso. Eu posso começar esse suplemento, Por pastor? favor, por favor. Então,
Eu amo essa explanação, porque nos ensina muitas coisas. Uma delas é, em Êxodo 17, vamos imaginar que Moisés também está numa progressão de fé. Ele está numa caminhada espiritual com Deus e tem vivido muitas experiências com Deus e conhecendo a Deus cada dia mais, face a face e tudo. E assim o povo também, que veio, o povo ficou 400 anos de escravidão. Então, a galera que estava no Egito não teve o contato com Deus, com a tradição que a galera do Egito que a galera lá do princípio teve, então eles não tiveram isso. Então, eles tinham uma outra visão. E nessa caminhada com Deus, é como se eles estivessem experimentando Deus pouco a pouco e crescendo na sua fé. No primeiro momento, Deus fala para Moisés para que ele batesse na rocha diante dos anciões, e assim ele fez, ele bateu na rocha. Foi uma experiência de fé. Exigiu dele fé de crer que dali sairia água. E realmente saiu, cumpriu, foi lindo, maravilhoso. Assim também como foi lindo os outros milagres anteriormente. Já em Números 20, Deus apresenta uma nova forma de agir, uma nova forma de fazer através de Moisés e aos olhos do povo. Então, imagina que lá em Números já o povo já estava numa determinada caminhada e Moisés também já tinha experimentado, já tinha visto milagres e sinais. E naquele momento Deus apresenta uma nova forma de agir e diz: você vai falar na rocha. Moisés já teve uma primeira experiência de bater e sair água. E se você me falar assim, Rose, o que você prefere, bater ou falar? Eu prefiro bater, que parece que uma ação de bater vai sair uma aguinha, né? Mais rápido. Mas Deus apresenta essa nova forma, vai falar a rocha. E aí, o que exige dele? Mais fé. E o que exige do povo? Mais fé. De crer que ao falar vai sair água. Ele sabia que se batesse seria água. Mas agora ele precisava crer que se ele falasse, sairia água. Mas ele opta por bater, talvez numa impaciência, talvez até mesmo numa incredulidade. Ele resolve bater. E isso traz consequências para ele, não só a questão dele não entrar na Terra Prometida, mas também no sentido espiritual, de autoridade diante do povo. Porque no primeiro momento ele estava diante dos anciões, naquele momento ele estava diante do povo. E ele não executou aquilo que Deus falou com propriedade. Pode complementar, pastor. Bênção, bênção. Boa a palavra da pastora, queridos. Mas olha como que Deus é maravilhoso, né? Como que é amplo o espectro que Deus quer nos ensinar. Isso que a pastora falou tá top e é mais pura verdade. Todavia, tem um outro aspecto para acrescentar, que é o fato de a Bíblia, o Antigo Testamento, ser uma tipologia de Jesus. O que quer dizer isso? Desde Adão e Eva, quando Deus pega e ele faz roupa para Adão e Eva com pele de animal, ali já é uma tipologia, porque uma vida foi sacrificada para que outra fosse salva. Então, desde Adão e Eva até Jesus Cristo, todo o Antigo Testamento é uma tipologia, é uma simbologia, é como uma foto. Quando eu comecei a namorar a Solange, a gente se correspondia por fotos, porque a gente só se via domingo na igreja, não tinha celular, não tinha nada que tem hoje. E a gente sobreviveu, acreditem nisso, os mais novos. Então, a foto era um símbolo da minha namorada, a foto era uma tipologia da minha namorada. E aí, a pedra é uma tipologia de Jesus. Jesus disse, eu sou a rocha, sobre essa rocha edificaria a minha igreja. O apóstolo Pedro, que não se achava o primeiro papa, ele dizia que Jesus era a pedra angular e tudo mais. Bom, quando Deus fala para Moisés, bate na rocha, a rocha simbolizava Jesus. E o bater na rocha nos lembra do sacrifício de Jesus na cruz. O bater com madeira na rocha é Jesus indo para o madeiro da cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, ele dá água. Ele mesmo disse, quem vir a mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quando Deus fala para Moisés, Moisés bate na rocha, que a rocha vai dar água, era para que o povo no deserto aprendesse sobre o Messias, sobre aquele que daria água.
lá em Isaías está escrito: eu derramarei água sobre o sedento, né? No tanque de Siloé, na festa que o povo passava, quando Jesus fala no último dia da festa, o grande dia da festa, dos tabernáculos lá, ele diz: quem quiser, tem sede, vem a mim e beba. É toda uma referência do Antigo Testamento. Aí o povo saiu água, bebeu e entendeu aquilo que era a parábola, aquilo que era uma tipologia. Passou-se muito tempo, tem uma outra experiência, que agora era hora de o povo experimentar da água de novo da rocha. Só que agora Deus fala, então, lá em Números que a pastora disse, é Números 20, verso 8, toma a tua vara, junta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, falai a rocha. Agora era de novo uma experiência com Jesus que já tinha sido ferido e não precisava mais ser ferido. Bastava falar com ele, que ele já tinha sido ferido. E Moisés, de forma arrogante, como a pastora disse, aí entra uma coisa que a gente chama tradicionalismo. Se eu sempre bati na rocha, eu vou continuar batendo. É aquele que às vezes não está aberto para o novo. Ah, porque tirou a cruz da chama, a chama da cruz. Ah, porque antigamente tinha, sabe? Às vezes a gente fica muito preso ao tradicionalismo. Tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. E tradição é a fé viva de quem já morreu. E aí o Moisés bate na rocha de novo. E ele estraga, preste atenção nisso, ele estraga um símbolo de Jesus. Ele estraga a parábola do reino. Isso é muito sério. Não foi... Deus não deixou Moisés fora da terra prometida só porque Moisés deu uma pisadinha na bola, não. Moisés fez coisa errada muito mais séria. Mas o que foi errado nesse contexto foi que ele estragou o símbolo do sacrifício de Jesus. Hoje, a ceia, a gente não renova o sacrifício de Jesus. A gente lembra o que Jesus fez. Hoje eu oro a Deus e o sacrifício dele 2000 anos tem sentido na minha vida. Então, Moisés, você vai sacrificar a pedra batendo com o madeiro nela, ok, vai dar água. Daqui para frente não sacrifica de novo, não precisa. Daqui para frente você fala com a rocha. Ou seja, hoje, em oração, a gente fala com a rocha, que é Jesus, e ele dá água. Foi por causa disso que Moisés não entrou na Terra Prometida. Não é porque ele desobedeceu Deus, porque ele estragou o símbolo para o Antigo Testamento, a tipologia do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém, isso aí. Pastor, Oi. e a rocha é o único simbolismo de Jesus durante essa travessia no deserto ou tem outros? Muitos, muitos, muitos. Que eu amo ver esses textos messiânicos, né? Tem um outro que eu gosto muito, não sei se vai ter, não vai ter não, que é da serpente de bronze. Nossa, Deus, esse símbolo é maravilhoso. Vou falar sobre isso então. Olha que interessante, né? O povo desobedeceu, e aí vieram as serpentes abrasadoras, que aí tem todo um estudo que você pode pensar que são anjos, tal. E aí Deus manda Moisés fazer a serpente de bronze, colocar no madeiro, e quem olhasse para a serpente seria curado. Né? O bronze fala da humanidade, né? Bronze na Bíblia fala do ser humano, no madeiro. Aquilo é um exemplo, como a pastora disse, de Jesus, que se fez pecado por nós. Então, quem que estava matando as pessoas? Eram as serpentes. Como que Jesus se posiciona como serpente? Ou seja, ele se fez pecado por nós. O que aconteceu depois de décadas? O povo estava adorando a serpente de bronze e deram até nome para ela, acho que Neustã. Aí acho que foi o rei Josias que quebrou tudo. É isso, o ser humano... Ah, raça ruim que você é, viu, meu irmão? Texto que fala que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado e seja cura, né? Eu acho isso tão lindo. E a serpente de bronze, queridos, fala sobre ela em Números 21, né, pastor? O texto que você falou no Novo Testamento está pertinho do João 3,16,
É João 3,14. Do modo pelo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Ai, que lindo. Pergunta. Mais perguntas. Gi, deixa eu falar uma coisa, né? Nesse momento, queridos irmãos e irmãs, não é para ser um diálogo pastoral, monólogo para vocês. Eu estou me sentindo podcast aí, pastor. Se vocês quiserem fazer pergunta, a gente não faz isso no canal YouTube, porque no YouTube não tem interação. Depois a gente disponibiliza no YouTube. Mas aqui é para ter interação. Então, se uma coisa que a gente falar surgir uma pergunta, um testemunho seu, vai falando aí, tá bom? Amém, isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Aproveitando essa deixa. Eu quero falar. Fala! Eu achei que essas duas situações de Números e de Êxodo fossem a mesma descrição da mesma situação. E o pastor, assim, vocês esclareceram bem isso, são duas situações diferentes. Sim. Que legal. Inclusive geograficamente, se você ler, Zélia, você vai ver que a geografia é diferente de uma da outra. Tem muitas situações que nos faz confundir, até mesmo no Novo Testamento. A gente lê nos evangelhos, fala assim, não fala que era o nome de um, outro não é o nome de outra, porque realmente são situações diferentes. E o melhor é que a gente pode ler 500 vezes, a gente sempre vai aprender uma coisa nova, né? É muito rico. E a gente recebeu uma pergunta que eu vou até compartilhar aqui no chat para vocês lerem comigo, porque ela é um pouco extensa. Então, para a gente não se perder, tá bom? Tem um texto aí para eu já abrir? Oi? É texto bíblico? É sobre Êxodo. Ah, tá. Vou mandar aqui para vocês. E vou ler, tá? Ok. É o seguinte. No Êxodo, é narrado que saíram 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças, o que resultaria num número total para cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Pela população do planeta e das nações da época, talvez isso representaria dizer que metade da população total saiu de lá. Além disso, parece inviável um grupo de milhões de pessoas se locomoverem de maneira agrupada. Como seria a comunicação, acampamento e etc. Ademais, não parece haver tantos registros históricos e arqueológicos da presença de tamanha população judaica no Egito. Em resumo, a pergunta é: como entendem que é a maneira mais adequada de ler essa história? Seria uma alegoria, como tem em Gênesis, ou a crença de que pode, ou é algo histórico, tal como narrado? Posso falar, pastora? Pode. Queridos, de fato, se fosse 3 milhões de pessoas, o povo inimigo não ia nem esboçar reação. Mas, por outro lado, não era meia dúzia de gato pingado, porque os inimigos tinham medo do barulho que o acampamento fazia. Então, lembra da história lá do Balaque, o rei Balaque, que foi negociar com o profeta Balaão para amaldiçoar o povo, porque só o barulho do acampamento do povo de Deus metia medo no povo. Então, a gente procura manter o equilíbrio nessas duas possibilidades. Provavelmente não era mais do que 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque não encaixa nas contas de outros povos, de outros relatos, e a gente precisa ser honesto nessa questão científica. Agora, que não era um grupinho pequeno, não era. Como que a gente fala isso? O faraó estava com medo do tamanho da população, tanto é que ele escravizava e pedia cada vez mais produção com menos matéria-prima. Então, se o faraó achasse que era um povo que não metia medo, ele não estava preocupado. Não era pouca gente, porque o faraó teve dificuldade de liberar uma mão de obra, porque se fosse pouca gente, ele mandava embora e não ia sentir falta. E, por outro lado, não podia ser 3 milhões de pessoas, como a pessoa disse aí, do ponto de vista da população existente no planeta Terra na época, né? Então, essa leitura a gente pode entender, até alguns brincam com os números que às vezes eu apresento, né? Às vezes
por exemplo, aqui, ó, nós estamos com 21 pessoas presentes, mas o Denilson e a Rosana estão juntos. Então, vai para 23, né? 22. A semana que vem, um monte de gente vai ver esse vídeo e pode ir para 200, 300. A pastora Rose pode estar gravando no celular dela uma parte especial que a gente nem está sabendo e ela pode divulgar para mais 500. Então, às vezes, quando a gente, por exemplo, né? Domingo tinha 50 pessoas online. Não, domingo tinha 50 aparelhos ligados no YouTube da igreja. Agora, a pesquisa que nós já fizemos anteriormente na pandemia, nós levantamos que para cada conexão ligada tinha 2,5 pessoas. Então, se nós estávamos lá com 50 aparelhos ligados no YouTube, quer dizer no mínimo 100, 110 pessoas. Então, esses números agora que eu estou apresentando é para falar que nem sempre o que aparece é real. Depende da forma como você vai fazer a contabilidade. Estatística é jogar com os números, né? É a história do meio vazio, meio cheio. Então, nós acreditamos que os números aí podem representar as pessoas daquele tempo, de gerações. Então, não quer dizer necessariamente que os 600 mil sejam só de homens. Pode querer dizer que sejam as famílias do ponto de vista macro. Então, 600 mil é o total. Né? Desses 600 mil, tinha 100 mil. Mas lá fala homens. De novo, genealogia na Bíblia sempre se refere a homem. Né? Não se fazia genealogia de mulher, porque se duvidava até que mulher tivesse alma. Né? Então, é esse entendimento que a gente tem. Completa aí, pastora. Não, só fazer um adendo aqui, que como o senhor falou que pode ter mais pessoas aqui, tem uma pessoa aqui conosco, a Valéria Almeida, ela é de Barra, ai meu Deus, Dorândia, ali na cidade do Arthur, ali perto, muito amiga da família do Arthur, minha amiga também, provavelmente deve ter mais pessoas com ela assistindo, então quero mandar um beijo, aproveitando que a gente está no podcast. Um beijo, Valéria, e o povo aí. Meu sonho era podcast, pastor, estamos realizando esse sonho. Mas isso também é verdade. Tanto que se o senhor me pedir, o pastor já chegou a fazer essas perguntas para mim, pastora, em algum culto que ele não estava. Quantas pessoas tinham no culto? E eu não tinha contado. E se eu for olhar com o meu olharzinho ruim de conta, pastor, tinha umas 100, mas 100. Aí eu falei, então vamos pensar, vamos contar melhor. Fui tentar fazer uma contabilidade, tinha muito mais, ou às vezes muito menos. Então, depende muito da visão de quem estava lá observando e olhando, né? Eu posso dar um exemplo para ilustrar? Pode. Quando o faraó mandou as parteiras matarem todos os bebês que nascessem, né? A Bíblia fala que de 2 parteiras, como que é? Puá e Sufrá, um negócio assim, né? E elas falam que elas temeram, na Bíblia, que elas temeram a Deus e não obedeceram o faraó. Quando o faraó foi questionar, elas disseram assim, o problema é que as hebreias são muito fortes e quando a gente vai lá para ver o parto, a criança já está andando, né? E a parteira... Cifrepuá, será que só tinha 2 parteiras no Egito? Provavelmente não. Será que essas 2 eram presidentes do sindicato de parteiros do Egito, do Cairo? Percebe? Ou elas representam um grupo? É como se eu e a pastora amanhã fôssemos... Amanhã até quero fazer uma propaganda aqui. Eu fui convidado para falar na Rádio Paz aqui da Assembleia de Deus na hora do almoço, meio-dia. Acho que é 89,5 no dial. Então, participa lá. O tema deles que eles me convidaram para falar é se é certo o pastor ter salário ou não. Então, amanhã eu vou falar sobre isso. Mas amanhã eu vou estar lá, eu, Ednei, mas eu vou estar representando a Igreja Metodista, né? Então, se alguém falar assim, o seu pastor estava lá, o pastor... eu sei, eu faço parte. Então, provavelmente, esses números da saída do Egito, eles representam todo um contexto e aí a gente não pode ficar extrapolando, multiplicando por 3 ou 4, porque esse número já provavelmente está falando da totalidade dos que saíram. Já é superfaturado já, né, pastor? Olha, eu acho que essa pessoa que fez essa pergunta é de exatas, viu? Porque ela fez as contas.
Muito bom, muito bom. Eu já ouvi falar que existe algum erro de tradução nesse contexto ou não faz sentido? Existe algumas variações, né, pastor, da língua, que na tradução a nossa língua às vezes não consegue absorver a totalidade daquilo que a palavra se expressa, né, pastor? E é interessante essa pergunta e a fala da pastora, porque nós cremos na inerrância da Bíblia. O que quer dizer isso? A gente crê que a Bíblia não tem erros, mas no original. Então, atente para isso. Nós cremos na inerrância da Bíblia, que quando Deus inspirou Paulo, Deus não deixou Paulo errar naquilo que ele queria transmitir. Agora, do original para os dias de hoje, pode haver diferenças. É por isso que a gente estuda o grego, o hebraico, a gente vai no Lexo, a gente procura. Eu tive aula com professores que liam a Bíblia no hebraico. Eu não aprendi a ler Bíblia no hebraico, mas eu aprendi a estudar os vocábulos e o significado deles, né? Então, a Bíblia é inerrante no sentido de ser escrita por Deus e conter a verdade pura no original. Dali para frente pode ter acontecido variáveis de tradução. Tem até um termo no latim que fala todo tradutor é um traidor. Todo tradutor é traitore, né? Por quê? Porque na tradução sempre, como a pastora falou, vai faltar verbo, vai faltar vocábulo. O exemplo que eu sempre cito é a palavra amor, até já citei aqui, né? No grego, há 5 palavras que para o português foram traduzidas como amor. Sim, para fruto, que eu fui estudar muito sobre fruto esses dias, tem 3 variações. Então, a nossa língua ela não consegue abranger mesmo o significado do original. Gente, encerramos as perguntas do Antigo Testamento. E Ah, agora a gente vai entrar nos evangelhos, né? As perguntas que nós recebemos aí sobre Jesus e tudo mais. Podemos? Preparados? Algum bora. comentário aí, gente? Vocês já viram que os pastores não querem que seja um podcast, é para ser uma aula, então bora conversar. Por E mais se, que eu você, e se sonhe. vocês falarem, eu paro de falar. Agora, se vocês não falarem nada, eu vou ficar falando bastante. Já fui exortado aqui pela liderança do Rota 66 para eu resumir mais. Olha só, primeira pergunta que está lá em Marcos. Por que que Jesus pedia para as pessoas não espalharem os seus milagres? Que estranho, né? Quem também tem essa dúvida aí, gente? Mas Jesus faz os milagres não é para contar para ninguém, não é para testemunhar. Que humildade, né? É. Pastor, Posso... se o senhor quer começar, pode começar. Ímpar. Não, pode começar você, pode começar. Não, ai, fiquei até sem graça agora. Porque assim, o Jesus, ele veio como Messias, não como milagreiro. Se logo no começo Jesus fosse conhecido apenas como milagreiro, as multidões seguindo apenas pelo milagre, e tomasse uma proporção muito grande, perderia talvez essa visão messiânica e dele cumprir mesmo o papel para o qual ele foi designado como Jesus, como Messias, de pregar, de trazer a verdade, né? Então, pensa com a gente nos dias de hoje, se aparecesse alguém aí, o Messias, né? Estão fazendo milagres, as pessoas já procuram Jesus, às vezes, pelo milagre, né? Hoje em dia, pelas coisas. Então, imagina isso numa proporção, olhando para aquele tempo, para aquela visão daquele momento. Mas pode complementar, pastor. Benção, benção. Que benção a sua explicação, pastora. Queridos, quando Jesus respondeu para Maria, lá em João capítulo 2, Maria sabia que era o filho dela. E ela quer que ele faça um milagrinho. Que mãe que não quer ver o filho sendo honrado, né? Fala, ô filho, acabou o vinho aí, dá um jeitinho. Ele fala, não é chegada a minha hora. Que hora era essa? Era a hora dele ser glorificado. Então, por que Jesus manda o povo ficar quieto? Eu ouvi uma explicação para isso que eu não concordo, mas eu vou falar aqui só para ilustrar. Jesus mandava a turma ficar quieta porque ele sabia que quando era proibido, todo mundo quer fazer. Nunca é isso. Nunca é isso. Deus não vai instigar a gente a fazer errado. Nunca. Porque quando ele proibia, o proibido é melhor. Todo mundo. Não era estratégia de marketing de Jesus. Ocorre que Jesus, como a pastora disse, veio com um propósito, morrer na cruz no nosso lugar. E se ele fosse glorificado antes da hora, como um santo milagreiro,
o projeto da cruz podia ser abalado. Então ele falava para os discípulos, não conte para ninguém, fica quieto, porque sem contar, já tinha uma multidão que ele precisava até ter um barquinho de rota de fuga para sair correndo. Então, se lá em Maria, na bodas de Caná, ele começasse a ser glorificado, aí a coisa estava enroscada. Então, ele mandava o povo ficar quieto, porque não era hora dele ser glorificado. Aí, olha que coisa interessante, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Sabe quando que Jesus fala, chegou a hora do Filho ser glorificado? Né? Ó, eu vou ler para vocês, João capítulo 12, depois da ressurreição de Lázaro, a unção de Maria lá, tal, verso 20, João 12, 20. Entre os que subiram para adorar, durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer ao mestre, a André, e André e Filipe comunicaram para Jesus. Olha o verso 23. Jesus falou, chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí ele fala, em verdade, se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, ele não produz, tá, tá, tá. Então, Jesus mandava o povo não contar os milagres em ocasiões específicas para que o projeto da crucificação não fosse atrapalhado. Agora, chega o momento que os gregos, os filósofos, querem aceitar Jesus como um filósofo, como uma... vocês sabem que a palavra igreja é eclésia, e eclésia era escola, um ajuntamento de pessoas. Tinha as eclésias dos filósofos, dos epicureus, de um monte de gente. Então, o que Jesus faz? Ele sai pela tangente, porque não chegou a hora. Mas chega a hora que ele percebe, chegou a hora, porque os gregos queriam levá-lo, quem sabe, lá para Atenas, para ele ser um filósofo. E ele fala, não, agora chegou a hora do seu filho ser glorificado. E aí, quando ele está na oração do capítulo 17 de João, ele fala, Pai, eu cumpri, eu discipulei esse povo, agora me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E aí ele é glorificado. Tanto é que Filipenses fala que ele abriu mão da sua glória para se tornar ser humano, obediente até a morte e morte de cruz. E então, por que Jesus mandava não contar nada? Como a pastora falou, o projeto dele era messiânico, não de milagres. Então, ele mandava que a turma não falasse, porque na hora certa podia falar. E a hora certa, porque, por exemplo, né, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João lá, no barquinho, né, no monte. Jesus fala, não conte para ninguém. Mas depois da ressurreição eles contaram, tanto é que está na Bíblia. Então tinha a hora certa para contar, para o projeto da cruz não fosse interrompido e para que ele não fosse glorificado antes da hora da crucificação. Top. Comentários, pessoal? Dúvidas? Se não, eu vou colocar uma que eu sei que o pastor Ednei ama responder. Eu já ouvi essa resposta algumas vezes, mas não me pergunte, porque eu não sei replicar. Eu preciso ouvir mais umas 50 para eu aprender a explicar isso. É sobre, pastor Marcos 9, a transfiguração. Não é? Eu não preciso nem fazer pergunta, é só lançar o tema, ele já vai discorrer aí sobre o tema. Mas faz a pergunta, faz a pergunta. Mas a pergunta é, se é por causa dessa passagem que muitos acreditam em reencarnação, e como que os discípulos sabiam que era Elias e Moisés? Eles tinham um crachá. O amor do amigo. Tinha um QR Code lá com código de barra, eles passaram, opa, Moisés. Legal. Não é por causa disso que os espíritas creem na reencarnação, mas eles usam esse texto para justificar a reencarnação. E é um grande equívoco. Primeiro, se a reencarnação existisse, eles iam dizer que Elias reencarnou em João Batista. Então, quem era para aparecer não era Elias, era João Batista. Então, se Elias apareceu, é prova de que João Batista não é a reencarnação de Elias. Mas, vamos lá. As pessoas usam esse texto para falar, se Moisés e Elias apareceram, então tem contato de vivos com os mortos, então o que acontece numa sessão mediúnica lá no Centro Espírita é verdade. Não é
E esse texto não serve para isso. Por que Moisés e Elias apareceram? Porque Moisés representa a lei. Foi Moisés que trouxe a lei. Então, Moisés estava ali para falar que a lei apontava para Jesus, que a lei se cumpria em Jesus, que tudo que a lei que nós falamos agora, dos sacrifícios, tudo, que apontava para Jesus, estava se cumprindo ali. E Elias, da mesma forma, estava ali para falar que as profecias se cumpriam em Jesus. Então, Elias foi o grande profeta, a referência profética do Antigo Testamento é Elias, e Moisés foi o legislador, o homem da lei. Então, Moisés e Elias estão ali para falar que tanto a lei quanto os profetas se cumpriam em Jesus. Jesus é o cumprimento da lei, mais ou menos assim. Tudo que eu falei está cumprindo aqui. Tudo que eu profetizei está cumprindo aqui. Mas é um contato de vivos com os mortos. Primeiro, eles não conversaram com Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que Moisés e Elias conversavam com Jesus, não com Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias não morreu. A gente vai ler isso ainda na rota, mas Elias foi arrebatado, detalhe, não numa carruagem de fogo, mas num roda-moinho que a carruagem de fogo fez. Tá certo, pastora? Nossa, essa afirmação aí, ela é tão errônea que até livro infantil vem Elias subir na carruagem de fogo. Passou a carruagem, fez aquele vácuo, aquele roda-moinho e Elias subiu. Se Elias subiu na carruagem de fogo e não viu a morte, é tão engraçado, né? Elias pediu tanto para morrer na depressão que Deus falou, olha, você não vai nem morrer, não vai nem morrer depois, né? Então, Elias podia aparecer porque Elias não morreu. Então, ele já está com o seu corpo glorificado e por isso ele pode aparecer. Moisés morreu. Moisés foi sepultado. Mas ninguém sabe onde foi a sepultura de Moisés. E o livro de Judas, que a gente ainda vai ler, lá no Novo Testamento, fala que houve uma disputa entre o diabo e o arcanjo Gabriel, se não me falha a memória, pelo corpo de Moisés. Então, a gente acredita que o corpo de Moisés não está mais na terra. Então, Deus falou, traz para cá. E o diabo falou, não, ele é um assassino, ele é um homicida. Aí, não, ele já se arrependeu, está resolvido, Jesus já morreu para ele. Então, nós acreditamos que Moisés não está, os restos mortais dele não estão mais aqui na terra. Então, Moisés pôde aparecer porque ele já recebeu o corpo glorificado. Elias pode aparecer porque ele nem morreu, já está com o corpo glorificado. Mas tanto um quanto o outro falaram com Jesus, não com Pedro, Tiago e João. E um detalhe, tinha crachá? Isso é mais uma bênção, né? Nós vivemos a Páscoa recentemente. Lembra que Maria confundiu Jesus ressurreto com o jardineiro do túmulo, com o coveiro? Lembra que os dois discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus ressurreto? Por quê? Nós seremos reconhecidos com o corpo ressurreto, glorificado, não pela aparência, mas pelo interior. Quando que Maria reconheceu Jesus? Quando ele falou, Maria, por que choras? Quando que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus? Quando ele partiu o pão e deu graça. Então, Moisés e Elias foram reconhecidos não pelo exterior, porque ninguém conhecia eles exteriormente, nenhum dos três discípulos. Não tinha foto, né, pastor? Não tinha foto, eles foram reconhecidos pelo interior. Então, eu creio que nós vamos nos conhecer na eternidade, eu vou saber quem é meu pai na eternidade, meu pai vai conhecer a netinha dele na eternidade, mas não pela aparência, e sim pelo que nós somos espiritualmente e interiormente. E para terminar, um dos motivos que houve a transfiguração, eu já preguei sobre isso na igreja, foi para que Jesus cumprisse uma promessa que ele tinha feito para os discípulos. E até esses dias eu vi um cara falando que, um cético, né? Falando, Jesus prometeu que alguns que seguiam ele ia ver o reino, e até hoje ele não voltou. Pedro, Tiago e João tiveram a contemplação do Jesus reinando na transfiguração. A Bíblia fala que ele apareceu brilhando mais do que um sol, e as roupas ficaram mais resplandecentes. Então, Jesus falou para os discípulos, algum entre vocês aqui vão me ver no reino
não vão morrer antes disso. Depois de uma semana, Jesus falou, vocês três vão lá para o monte. E no Monte da Transfiguração, eles viram o reino de Jesus. Eles tiveram uma antecipação para Jesus cumprir as promessas que ele tinha feito para eles. Agora, detalhe, a gente vai para o Monte da Transfiguração para se preparar para o Getsêmani. Os mesmos três estavam no Getsêmani com Jesus. Jesus falou, ô cambada, vocês não conseguem nem orar comigo? Né? Então, antes do seu Getsêmani, Jesus dá a glória manifesta. Se você desperdiçar a glória, você vai ter dificuldade no Getsêmani. E, pastor, talvez seja por isso também que os discípulos não queriam sair, queriam uma tenda, né, para Moisés e para Elias. Não porque somente o papo estava bom, mas que imagina a atmosfera celestial. Estava na glória. Estava na glória. Que sou mais bobo ia falar, não, vamos morar aqui. E, pastora, quando eles desceram, encontraram o demoniado para libertar. Olha só, ô latada. Bom, Pronto. então, ó, já que antes do Getsemane tem o da Transfiguração, né? Então tem que acrescentar mais uma vigília aí na Páscoa. Meu Deus. A Páscoa que vem, acho que tem que ter a vigília da Transfiguração, antes da vigília do Getsemane. Brincadeiras à parte. Essa pergunta foi lá sobre Marcos 9, seguindo Marcos 10. A pergunta é, o que significa beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Que Jesus perguntou, né, para os discípulos. Pegaram a referência, né? Sim. O que significa isso? Marcos, então, eu começo, pastor, vai? Vai você. Isso significa participar do sofrimento de Cristo também. Porque o que viria depois da morte e da ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, o que demandaria a renúncia, a entrega dos discípulos depois disso, eles não tinham dimensão do que seria. E realmente, quando nós estudamos a história e como eles foram mártires da fé, eles de fato eles participaram desse sacrifício, não, e também se entregando também sacrificialmente pelo evangelho, né, por Cristo. Tanto Pedro, eu gosto muito de Pedro, eu acho que eu me identifico muito com ele, sabe, pastor? E eu acho muito interessante que ele, ao morrer, né, crucificado também, ele não admitiu morrer como Jesus, né? E ele foi morto de cabeça para baixo numa cruz. Então, foram muitos sacrifícios por muitos discípulos e pais da igreja, que é o período que vem depois do período apostólico. Então, esses pais da igreja, eles de fato se entregaram. Então, eles foram participantes do sofrimento de Jesus. E o ser batizado com o mesmo batismo e beber do mesmo cálice é beber da morte e do sofrimento. Mas o pastor pode fazer um adendo, que eu tenho certeza que vem coisa boa aí. Não, é isso que você falou, pastora, com um detalhe, né? No Antigo Testamento, nós vamos ler depois, já lemos, né? Que para uma mulher provar que ela não tinha traído o marido, ela precisava tomar um cálice com uma mistura de terra, de cinza. Se a barriga dela não inchasse, é porque ela estava falando a verdade. Então, quando um eunuco ele precisava tomar o cálice do rei para saber se não tinha veneno. E por que o rei chegou para Neemias e falou, por que você está triste? Porque quando o eunuco ficava sabendo que tinha uma conspiração para matar o rei, ele falava, eu sou o primeiro que eu vou dançar, que ele precisava provar do cálice do rei antes. Então, essa ideia de tomar o cálice é tomar a dor, tomar o sofrimento de alguém. E quando Jesus fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, queridos, o livro de Hebreus fala que ele clamou para quem o podia livrar antes da na cruz, livrar da morte. Lembra que ele fala para os discípulos, né? A minha alma está triste até a morte. Jesus correu o risco de morrer de sofrimento. E qual era o sofrimento? Prego, cravo, cruz? Não, porque isso era uma morte humana normal. Tanto é que ele morreu do lado de dois.
mas era o sofrimento da solidão. Uma das palavras da cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, até a gente acredita que ele citou o Salmo 22, que é um salmo messiânico, né? Ele ficou sozinho na cruz para beber o cálice da ira de Deus, do pecado da humanidade. Deus não nos desculpou, falando: ah, vocês são bonzinhos, não. Ele puniu Jesus, nos puniu em Jesus. Jesus tomou o cálice que era o nosso. E ele, tá lá em Hebreus capítulo 5, se a gente puder digitar aí, Hebreus 5 fala assim, no verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Piedade é o relacionamento que ele tinha com Deus, né? Então, Jesus correu o risco de morrer pelo sofrimento da solidão. Porque, queridos, quanto tempo a Trindade existe? Quanto tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Eternamente. Mas naquele momento Jesus sabia que ia ficar sozinho, porque o Pai ia vestir a toga de juiz e ia julgá-lo. E aí ele fala, né? Por que tu me desamparaste? Ele está falando, então o medo dele, o cálice que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim. Não era o medo da cruz, era o fato de ficar sozinho, a solidão de Jesus. E nesse momento ele falou para os discípulos: orem comigo no Getsêmani. E o texto de Hebreus fala que ele orou a quem o podia livrar da morte, e ele foi ouvido. Ué, mas como que ele foi ouvido e foi para a cruz? Ele foi livre da morte antes da cruz, porque ele corria um risco de sucumbir. Nós tivemos a nossa irmã Celi no evento da Páscoa aqui sobre a escolha, falando sobre isso, né? Ele teve uma síncope tão forte que ele teve uma hemorragia subcutânea, ele transpirou sangue. Mas qual era o sofrimento dele? Não era o sofrimento da cruz, era o sofrimento de levar o nosso pecado e de ficar sozinho naquele momento. Então esse é o cálice que ele falou, como a pastora disse, vocês podem beber o cálice de pregar o evangelho, de ser, que isso é o nosso, mas o cálice que ele bebeu, que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim, esse só ele podia fazer. Sim. Bom, seguindo então, ainda perguntas em Marcos, hein? Porque a gente ainda estamos chegando no final aí da nossa aula, mas a gente tem muita pergunta ainda. Antes de fazer a pergunta, gente, escrevam o nome de vocês no chat, porque a gente vai pegar os nomes para fazer o sorteio. Uau, uau. Tá bom? Como nem todo mundo aparece o nomezinho pra gente, a gente vai pegar pelo chat, tá bom? Então escrevam aí e vamos para a próxima pergunta. Minha pergunta se refere à passagem que Jesus diz: ai daquele que trair um homem, melhor seria não ter nascido. Se Judas, como discípulo, não traísse, Jesus seria entregue por outra pessoa que não andasse com Jesus? Ou o plano de um dos seus discípulos o trair também estava determinado por Deus? E aí, pastor, consegue resumir aí em poucas palavras? Resuma. Queridos, a gente volta naquele problema que é a gente viver no Cronos e Deus ficar fora do Cronos. Nós já falamos isso. A palavra eternidade no grego é aeon, que quer dizer ausência de tempo. Então, para Deus não tem pré-determinação. Para Deus não tem pós-determinação, porque pré e pós fala de presente, passado e futuro. E a Bíblia fala em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, qualquer coisa que a gente fale, nós estamos falando do ponto de vista de elucubração humana, porque Deus é um ser atemporal. Então, Deus, está escrito na Bíblia que a profecia é Deus escrevendo o que ele está vendo acontecer na eternidade. Ele disse que alguém que sentasse com Jesus ia comer a mesa, ia comer do pão, tal. Agora, Deus, sendo eterno, ele sabia que Judas ia traí-lo. Então, ele escreveu sobre isso. Agora, Judas não sabia. Judas traiu de livre e espontânea vontade. Então, mas e se? Para Deus não tem se. Hipoteticamente, Judas teria outro lugar de Judas. Mas, nessa hipótese, Deus saberia que era o outro. Então, Deus não ia falar Judas, Deus ia falar o outro. Mas então Judas não tinha liberdade? Tinha. Deus viu a decisão que ele tomou na liberdade que ele tinha. Agora,
Aí a Bíblia usa uma frase para isso que chama presciência de Deus. Só que presciência de Deus é tentar trazer a eternidade para o Cronos. Para Deus não tem presciência. Deus está vendo tudo agora. Deus não está vendo o passado, o presente e o futuro. Deus está vendo tudo. Por isso que para Deus não existe essa questão de predeterminação, predestinação. Então, Deus decidiu que ia ser Judas? Não. Quem decidiu que ia ser Judas? Judas. E por que está escrito na Bíblia, então? Porque Deus já sabia. Mas por que Deus sabia? Porque Deus não tem passado, presente e futuro. Isso é difícil de entender? É. E é isso. Carruinha, agora que eu troquei, dá para me ouvir, Gi? Agora dá. Uhum. Tá. Não vou falar nada, não. A resposta foi muito boa. Só porque o meu celular descarregou. E eu vou ficar com a câmera bem ruim do podcast. Não, tá ótimo. Então, eu já vou pôr a próxima aqui, aí vocês me falam. Dora, Dora quer comentar alguma coisa? Levantou a mão? Sim, tá no mudo o seu microfone. Ou pode ter sido que ela só esbarrou, né? Mas se quiser falar, abre o microfone e fala, tá, gente? A próxima pergunta é lá Eu quero. sobre... Oi? Oi? Oi, Fernanda. Fala. Só sobre esse trecho, uma vez eu sempre tinha essa dúvida também, né? Sobre a questão de Judas, porque, mas como assim? Deus tem o controle de tudo. Em vários momentos na Bíblia, a gente pega na passagem de Moisés mesmo, antes do Egito, Deus falava que endurecia o coração de Faraó e tudo mais, sabe? Ficava um pouco meio confuso. Na questão de Judas, uma vez eu escutei, acho que foi até o pastor Dinei, que falou sobre essa diferença, que no caso de Judas e Pedro, os dois teve traição, porém Judas teve remorso, e Pedro teve o arrependimento, seria isso, né? Isso. Uhum. E aquilo, Fernanda, qual a diferença, né? A Bíblia fala que a tristeza do mundo produz a morte, que é o remorso. A tristeza de Deus gera arrependimento, que a palavra no grego é metanoia, que é mudança, né? Então, Judas podia se arrepender e seria perdoado? Sim, sim. Tanto é que Jesus cantou a bola para ele. Pedro também podia não ter se arrependido e podia ter feito besteira? Podia. Agora, Deus escolheu um em detrimento do outro? Não. Deus, de novo, Deus não é presciente. É maluco isso, gente. Mas, por exemplo, Deus olha para mim e ele não vê o Ednei de 20 anos atrás, sem barba. Ele não vê o Ednei de daqui 70 anos para frente, sem dente. Não. Ele olha para o Ednei. O Ednei é o Ednei. Passado, presente e futuro. É assim que Deus nos vê, né? Então, falar que Deus determinou... Não, Deus não determinou. Deus olha para o Ednei e vê as escolhas que ele está fazendo. Agora, se Deus vai escrever sobre isso, parece que Deus está escrevendo sobre o futuro. É futuro para nós, mas para ele é eternidade. Pastor, até pegando esse gancho para finalizar, Gia, vou ser rápida. Tem um momento que Deus tem com Abraão, em que ele fala para Abraão que o povo seria escravizado durante 400 anos e seria na quarta geração que conquistaria a terra prometida. Não era uma profecia, era uma realidade. Só que quando nós vamos vendo isso se cumprir, vai se cumprir de forma muito natural. O povo foi, teve fome, aí José estava no Egito, aí o povo foi para o Egito lá da família dele, aí ficaram morando lá, se proliferaram, e aí o faraó morreu, aí um faraó que não conhecia eles virou do mal, e aí eles foram escravizados 400 anos, se cumpriu tudo que Deus falou para Abraão lá no início, mas e se cumpriu de forma muito natural, porque na verdade não era uma profecia, mas uma realidade. Amém. Gente, temos duas perguntinhas aqui sobre Marcos, e aí as de Lucas a gente vai deixar para o próximo, já que Lucas ainda estamos lendo, tá? E aí a próxima aula a gente começa por Lucas. Mas então, lá em Marcos, fala o seguinte, aquela história da figueira. Deixa essa pergunta. Então vai, pastora. Jesus não achou fruto na figueira, pois não era época de figo. Então a condenou, ninguém jamais coma do seu fruto. Por que condenou se não era época de dar figos?
Ah, então vamos lá. Gente, eu amo essa passagem. Deus fala muito comigo através dela. Então, eu vou até empolgada, igual quando o pastor vai falar sobre os anjos lá, que ele fala empolgado, agora sou eu. Manda lá, É, Val. assim como assim como a videira, a figueira também tem uma característica muito própria. Ela tem as suas estações, e de acordo com as estações, ela permanece de um formato, de um jeito. Então, quando ela não está na época de fruto, ela se encontra totalmente seca. Não que ela está morta. Talvez quando você olha para uma figueira fora da época de frutos, pareça que ela está morta, mas ela tem vida ali por dentro e tudo. Aquela figueira, ela estava fora da época de produzir frutos, mas tinha folhas. Olha que interessante. A folhagem dela, que era fora da época, ela estava apresentando uma folhagem quando na verdade era para ela estar em sequidão. E naquele momento ali, Jesus ele traz uma lição valiosa para nós sobre a hipocrisia religiosa. Quando nós apresentamos as nossas folhagens para esconder a nossa falta de fruto. Tipo, ó, não tenho fruto não, mas que bonitinho que eu tenho folhas, olha que lindas minhas folhas, né? Então, aquela figueira, ela estava fora da época de frutos, era para ela estar seca, sem folhas, mas produzia folhas mesmo assim. E era algo que acontecia muito naquele tempo, a tal da hipocrisia religiosa. E quando nós vamos falar sobre fruto, o tipo de fruto que Jesus nos chama a gerar, e aí que é muito legal, que tem dois sentidos muito importantes sobre fruto na Bíblia, e um deles é mais comum em mais textos, quando fala sobre fruto, que é no sentido de evidência, de provar que aquele fruto pertence àquela árvore, uma constatação. E esse tipo de fruto é o mesmo a palavra no hebraico usado para o fruto do Espírito, ou seja, uma constatação de alguém que está de fato em Jesus, que produz frutos, é aquela pessoa que produz o fruto do Espírito, que prova, que mostra que eu de fato sou alguém que está nele, que eu sou salvo, que eu tenho a salvação nele. E a outra palavra também para fruto é gernemata. E gernemata está naquele texto em Coríntios que fala assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, multiplicará os frutos da vossa justiça. Esse frutos é no original gernemata, que significa geração. Já é um outro tipo de fruto naquele texto. Mas geralmente esses textos que Jesus fala sobre nós produzirmos frutos, não é só sobre vidas que eu gero, mas sobre as evidências de que eu pertenço a Ele. E naquele momento Jesus explicava e falava sobre cuidado, povo, com a hipocrisia religiosa de querer apresentar folhagens ao invés de fruto. E aquele que tenta apresentar somente folhagem sem fruto é maldição. Acabou. Pastor, Que silêncio. Não consigo nem responder, porque veio uma explicação com uma exortação, faltou o apelo. pastor, posso falar uma coisinha? Pode. Eu ouvi com relação, só para dar uma participação, eu ouvi uma vez um pastor falando sobre essa questão, pastora, de frutos, e ele falou que tem uma grande diferença entre frutos e resultados, né? Porque uma coisa é você gerar fruto, uma coisa é você resultados, o resultado se perde, talvez. O fruto não, o fruto ele permanece, Sim. né? E eu queria também fazer uma Porque uma pergunta, pessoa pode? sem o fruto pode gerar resultado. Pode. Pode, justamente. Pode. Eu posso fazer uma perguntinha rapidinho? O pastor, Pode. eu queria entender uma coisa que eu queria entender, assim, nós conversamos sobre isso lendo aqui, com relação aos discípulos. Os discípulos acompanhavam Jesus, eles viam os milagres, mas tinha uma hora que a gente parece que os discípulos não entendiam nada, Não entendo. Ah, né? eu não entendo. Eu não entendo isso, não entendia o que acontecia, Aí a gente fala, Aí, caraca, assim, uma passagem assim, isso tu não entendes agora.
E aí, por que essa questão dessa falta de entendimento deles? Talvez o que você citou, Rosana, é João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro rejeita, né? E Jesus fala: o que eu faço você não compreende agora, vai compreender depois, né? Queridos, às vezes a gente ouve pessoas falar: eu queria ter vivido no tempo de Jesus. Eu não queria ter vivido no tempo de Jesus. Por quê? Porque hoje a gente tem a Bíblia, hoje a gente tem a história. Sabe quando você vai comentar um fato que já aconteceu, já tem relato, já tem filme, é muito mais fácil você comentar. O duro é viver num tempo onde virava e mexia, aparecia alguém falando que era o Messias, virava e mexia, aparecia alguém querendo advogar o direito de ser o prometido e que não dava em nada, que eles estavam debaixo do jugo do Império Romano e eles acreditavam que o Messias ia ser o libertador do Império Romano, e o camarada que ele estava acreditando, botando toda a fé, entra no jumentinho, então, e é crucificado. Então, eles estavam vivendo, hoje a gente, é igual a história de Jó. É fácil a gente ler a história de Jó, e a gente vai estudar ainda, a partir do texto escrito. Agora, imagine Jó. Jó não estava vendo os bastidores. Jó estava perdendo família. Então, agora olhar para Jó é fácil, mas viver a história de Jó não deve ter sido fácil. Agora, hoje a gente vive coisas semelhantes a Jó, e a gente pode projetar a história de Jó, o mundo espiritual, na nossa vida. Então, não era fácil para os discípulos serem discípulos. Por isso que, em alguns momentos, o próprio João Batista, que falou tanto de Jesus, chega uma hora que ele fala, manda perguntar: o senhor é o senhor mesmo? Né? Então, a gente precisa dar uma margem de desconto aí para esse povo, porque eles estavam vivendo a história sendo escrita, e eles não tinham os capítulos da frente que nós temos hoje. É isso, se escreverem uma história nossa depois. Gente, a pastora agora virou o Arthur. Imagina que a câmera do computador estava muito ruim. Imagina a cabecinha dos discípulos quando Jesus vai e fala para amaldiçoar na pobre da figueira. Que estavam vivendo a história sem entender logo a revelação do que isso significa, né? Sim, com certeza. Perfeito. Respondeu a pergunta? Sim. Sim. Gente, Sim. então as perguntas de Lucas a gente vai deixar para a próxima aula e vamos mandá-la para vocês direitinho, os lembretes e tudo mais para vocês mandarem as perguntas. E caminhando para o encerramento, primeiro eu queria lembrar, quem não mandou o nome no chat, coloca o nome para participar do sorteio que a gente vai fazer agora. A gente vai orar. E antes da oração e da foto, eu quero contar a novidade para vocês, que eu falei que eu tinha uma novidade, né? Quem está gostando das aulas de preparação para os livros que a gente está mandando? Está sendo bom? Então, nós vamos. Os professores são maravilhosos, indiscutível, todos que estão participando e gravaram com a gente estão arrasando. Mas nós temos agora uma novidade que iremos gravar as próximas aulas com alguns professores especiais convidados. Quem são esses professores? São pastores e pastoras que já vieram para a nossa igreja, já pregaram em alguma conferência, em algum acampamento, em algum aniversário, e que nós amamos tê-los conosco, e nós fizemos o convite para eles gravarem essas aulas também. Então, alguns exemplos aí, eu não lembro agora de cabeça todo mundo, mas os mais recentes. Pastora Luciana, que esteve com a gente agorinha, pastor Tiago Amaral, pastor Tiago Mariano, pastora Laura Valentina, Bispa Edeide, quem mais que está na lista, o hein? bispo Marcos Garcia, Bispo João Carlos, pastora Sara Hella, pastor Luciano do Panamá, esses já estão Tiago gravando já. Grulha. Pastor Tiago Grulha. Só no Centro Subirá, né, gente? Verdade, acho que tem que colocar ele, hein, pastora O Ednei? problema é que ele não consegue fazer uma aula do tamanho que a gente precisa. Consegue, ele faz o sub-12 lá nos vídeos do O Sub-12. Olha a ideia, Então, posso falar com ele.
Fala com ele. Então, essa é a novidade que nós temos. Esses pastores e pastores super queridos para nós irão participar também desse projeto, irão gravar aulas para nós. Então, fiquem de olho, assistam todas as aulas, que em breve teremos os nossos convidados especiais participando também. E fica o desafio aí. Dependendo da turma, se vocês quiserem muito, se vocês fizerem assim uma campanha, a gente pode chamar eles para participar das aulas aqui também, do Pergunte ao Ah, Pastor, com convidados Legal. especiais no podcast do pastor Ednei e da pastora Rose. Não, eu já tenho por até o exemplo, nome do nosso podcast, pastor. Podcast. não, quando for, por exemplo, for estudar o livro que um deles deram a aula introdutória, eles podem estar presentes, legal. Pode, para dar um Uma coisa descanso para vocês, interessante né? também, queridos, que quando você recebe o link da aula introdutória, você tem diversas pessoas que mandam para o grupo da célula, que não precisa ficar restrito à Rota 66. É uma forma até de você divulgar. Agora, um detalhe, que esses links, eles não... Se a pessoa entrar no canal YouTube da igreja, ela não vai encontrar, porque esse é o tipo de link chamado não listado. Então, a pessoa só consegue acessar através do link que você manda para ela. Se ela abrir o canal YouTube, ela vai ver um monte de coisa, mas não vai ver esses estudos, né? Então, se você quiser para o grupo da família, tipo a Enid, né? De ter o grupo da família, recebeu a aula lá falando sobre o Evangelho de Lucas, manda para a turma, porque isso pode despertar nas pessoas o desejo de participar do Rota 66. E lembre-se, o Rota 66 não está fechado para novos inscritos, né? Hoje Nós entrou estamos... uma pessoa. É isso, nós estamos no mês de abril. Se a Uhum. pessoa começar a ler um capítulo a mais do combinado por dia, ela em 4 ou 5 meses ela atualiza a leitura. Será essa conta mesmo? Não, eu falei. É igual a conta lá dos 13 milhões, dos milhões lá. Ai, ai. Mas é mais Eu ou falei menos. sem pensar, eu falei sem pensar. Não, eu Se tá acho que certo isso? um capítulo não, mas eu acho que se a pessoa ler 2 dias em um dia, acho que foi isso Isso. que eu quis dizer. Em 4 meses. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Tá bom, É tá que eu, bom. quando eu atraso, eu pego, eu leio de uma vez. Ai, ai. Amém. A Nath vai fazer o sorteio pra gente, depois a gente vai orar para terminar. Oi, gente, boa noite. Já estou com os nomes aqui. Foram enviados no chat 15 nomes. E eu acho que eu fiz tudo certo e eu vou colocar para sortear agora. Eu gostei de ter uma nova voz pro sorteio, sabe? Deu um negocinho diferente. Peraí, gente, sabe aquele negócio de ser novato? Então, novato ele sempre faz rata. Não deu certo aqui. Eu vou mudar novamente porque estava enumerado e parece que o programinha aqui não aceita o Ô, número. Nath, sabe onde eu uso para sortear também? No chat GPT. Ele Mentira. sorteia. Ô, Nath, Você manda, deixa eu você coloca A no chat, tudo, né? sorteia um nome. Ele sorteia. Ô, Nath, você falou que tem 15. Talvez algumas pessoas não conseguiram digitar. Uma recomendação minha, se tiver algum nome aqui que você está vendo que não está aí nos 15, pode acrescentar. Tá bom. Entendeu? Então, tipo assim, vamos supor, tem o nome da Urani Ramos. Se ela não escreveu no chat, coloca o nome dela, porque a gente está identificando. Tá, Talvez peraí então. enquanto isso, vamos tirar foto já, Giovana? Beleza. Pessoal, para tirar foto, coloca o seu celular na posição assim, ó, horizontal, que daí você aparece com o rosto maior. Vem aqui, amor. Ô, amor, Gente, tia tá, Valéria amor? tá aqui com a gente, diretamente gente, do Rio de Janeiro. Quando eu coloco a foto no meu celular, a hora que aparece, olha. Ai, Oh, meu Deus. Amo Deixa eu ver, ela. quem mais aí? Quem mais? A senhora Flávia Lopes pode também abrir a câmera, Flávia. A Fernanda Cadê Lavende. cadê a Lara, Karina? Queremos louvar a Deus pela vida da Nahako Songa, que é a Ela tá nossa no quarto. querida lá Tá lá no quarto. que está lá em Coreia do Sul, que já é sexta-feira, né? Que bênção, a Nahako com a gente. Amém, Glória a Deus. pastor. Bênção, bênção. Acho que ela não... a Nahako ainda não trocou de roupa, então não precisa aparecer, não, Nahako.
E aí já é sexta-feira, né? Mas vamos tirar foto então, gente. Aquela foto bonita para sair. Aqui vale para compartilha. Vamos lá aqui, deixa eu ver. Fernanda Larraine apareceu aí, pronto. Todo mundo fazendo cara de bonito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem mais? Aí, apareceu a última. Urani, deita o seu celular, que daí ele aparece bonitão. Deixa eu ver. Isso, Urani, aí. Arruma o seu cabelo, Fernanda, tá meio torto ali. Pronto. Sorteou, Nath? Vou sortear agora. Eu acrescentei 2 nomes, tá? Tá. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Sortear. Número 17, que foi o nome da Doralice Maria. Oh! Cadê a Benção, Doralice? Ah, benção, glória a Deus. Dora, Dorinha. De Goiânia. Então, vai poder retirar o Parabéns. seu livro lá na igreja, na secretaria. Parabéns. E, pessoal, vou pedir para o pastor ou para a pastora orar para a gente encerrar. A data da Pastora, próxima aula a gente vai divulgar no grupo, porque o próximo mês é o aniversário da igreja. Então, é um mês cheio de programações. E aí a gente vai divulgando as programações do mês e nossa próxima aula também. Gi, sobre isso, precisamos fazer um convite para a Valéria, lá do Rio de Janeiro, e para todo mundo de longe e de perto, que no dia 29 de maio, que seria... bom, o dia 29 é o quinta-feira, né? Seria dia 22. Nós vamos ter no dia 29, pode ser que dê para fazer dia 22 mesmo, que é a quarta quinta-feira, porque a última quinta-feira, queridos, nós vamos fazer a nossa 11ª LIC, que é a leitura integral e comunitária da Bíblia. Como que funciona? A gente começa às 10 horas da manhã da quinta-feira, lá na igreja, a ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. E mais de 430 pessoas vão se revezando na leitura de forma ininterrupta. E a gente conclui a leitura em Gênesis capítulo 22 no domingo, na hora do culto. Então, são 80 horas... Apocalipse. Eu falei Gênesis? É, Apocalipse. Obrigado, pastora. Nós fazemos em 80 horas, mais de 400 pessoas lendo sem parar, de voz audível, a Bíblia toda. É uma experiência muito significante. Então, vocês que estão no Rota 66 são convidados a participar, tá bom? A Fernanda perguntou se no final puder responder uma última simples pergunta de Marcos. O mês que vem. Aí, bom, a Lídia nossa que responde aí. Eu também gostaria de falar rapidinho. Oi, Valéria. Tudo bem, a paz? Rapaz. Agradecer a todos vocês a acolhida, né? Eu conheci esse projeto através da Rose, do Arthur, com a sogra dela, com a Soraya. E até me emociona participar, porque isso aí volta a tempos, né, das nossas raízes, de um estudo bíblico bem bacana. É a primeira vez que eu entrei, mas às vezes eu assisto depois no YouTube, né, pelo link. E assim, para mim foi uma experiência muito bacana. Estou aqui quietinha, ainda estou no meu trabalho, mas estou participando e ligada. Então, com certeza, né, nos demais a gente vai estar aí participando. E um beijo caloroso para a Rose, para o Arthur, para todos vocês, que a gente já se sente como família, né? Amém. Então, foi uma alegria muito grande para mim essa participação. A minha filha ficou também ouvindo, que a gente está próxima aqui, a Laura. E é isso, um abraço grande a todos e com certeza a gente vai estar aí mais ligado ainda, tá? Amém. Tá bom? Bênção. Já Obrigado, obrigado, uma Valéria. visita para você. Beijo. Valéria, Beijo, tia Valéria. a gente disponibilizou para o Arthur e para a pastora uma verba de 10 mil para trazer as pessoas de longe. Se ela não... Pode me incluir, pode me incluir. Tá com ela já, essa verba foi aprovada, é só você falar com ela que ela compra a passagem para trazer vocês aqui, tá bom? É um prazer.
Vai ser um prazer, tá? Fiquei Eu não sei por onde que foi esse dinheiro, não, viu, Ô, pastor? Acho que eu perdi pastora, ele. tá gravada a fala do pastor. Você pode pegar essa fala aqui e reivindicar lá na clã. isso. E eu sentada e assisti a programação da Páscoa com a Soraya, a gente chegou até a se falar, falei, vamos combinar. Mas não faltará oportunidade, tá? Amém. E, Amém. assim, tem acompanhado a igreja, tem acompanhado, né, a igreja daí de vocês, e a gente vê, assim, uma dinâmica muito bacana, a gente, não só bacana na palavra, não, uma abençoada, de envolvimento, de conhecimento, de espiritualidade, de crescimento, de importância, né, com as vidas em divulgar. Então, isso daí somos nós, né? Somos Amém. povo de Deus, o povo metodista, que a gente tenha essa visão para que a gente seja visto e notado por esse lado tão bom e tão bonito, tá bom? Amém. Amém. Então eu vou aproveitar o clima e pedir para a pastora Rose orar para a gente terminar, pastora. Amém. Amém. Pai querido, muito obrigada por essa noite de te conhecer mais, de aprender a tua palavra. Obrigada, Deus, porque para nós é uma alegria, Senhor, amar a tua palavra. E que o nosso coração continue a amá-la ardentemente, Senhor, e ansiar por ela todos os dias. Pai querido, que cada texto lido gere em nós transformação, mudança, gere em nós, ó Deus, o aquecer do teu espírito em nome de Jesus. Que tudo que aprendemos, ó Deus, não se aparte de nós, mas continue, Deus, a reverberar em nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, no lugar onde estamos inseridos. Obrigada por cada vida que está conosco nesse momento, cada lar aqui representado. Pedimos a tua bênção sobre cada um e cada uma em nome de Jesus. Continuamos, ó Deus, unidos, ó Pai, em oração, unidos no mesmo espírito, no mesmo amor. Nos sustente, Pai, nessa caminhada e nos prepare, Senhor, para a próxima aula, para a próxima pergunta ao pastor e à pastora, porque sabemos que será um tempo precioso, Senhor. Apresentamos a nossa noite diante do Senhor, nos dá o descanso que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Beijo. Bom descanso. Deus abençoe. Deus abençoe.